paz do Senhor a todos. Uma boa noite, um comecinho de noite, um finalzinho de tarde. Nessa quarta-feira, nós louvamos a Deus pelas nossas vidas, por você aí que está conosco nesse momento ao vivo, pela CATV, canal 38. Nós agradecemos ao Senhor porque a misericórdia dele, mais uma vez, está sobre as nossas vidas. Nós estamos felizes com mais um programa, Resgatando a Família. Um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 6 da tarde. Nós já gostaríamos de trazer uma palavra para você, que está lá no Salmo 50, versículo 23. Uma palavra para nós fazermos uma reflexão bem rapidinha. Salmo 50, versículo 23, que diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Glória a Deus. O Senhor está dizendo: quem me oferece a gratidão como sacrifício, o Senhor honra. O Senhor honra o Senhor. Nós honramos ao Senhor quando nós oferecemos a Ele a nossa gratidão. Nós temos que ser gratos todos os dias pelo que o Senhor já fez pelas nossas vidas, pelo que o Senhor faz todas as manhãs pelas nossas famílias. O Senhor, o nosso Deus, Ele deu o seu Filho pelo seu pecado. Hoje, a ira do Senhor, já não está sobre as nossas vidas, porque o Filho dele, Jesus Cristo, foi crucificado e pagou ali o meu e o seu pecado, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e nós sabemos que isso é a salvação de Deus. E através da palavra do Senhor, aqueles que andam nos caminhos do Senhor, diz esse salmo, terá a salvação de Deus. Nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso. Sabemos que a palavra do Senhor é o norte para as nossas vidas. Sempre foi, sempre será a palavra do Senhor o norte para as nossas famílias. Aquilo é a lâmpada para os nossos pés. É a palavra do Senhor. Nós louvamos a Deus, porque nós conhecemos a Jesus. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, e por isso nós somos salvos. Que você, nesse comecinho de noite, venha entregar a sua vida para o Senhor, venha entregar a sua família para o Senhor, porque o Senhor, nesta noite, Ele tem uma palavra ao seu coração, uma palavra de vida, uma palavra de restauração, uma palavra de resgate para as nossas famílias. Nós já vamos orar para dar abertura a esse programa maravilhoso, Nós já vamos orar ao Senhor, agradecendo, por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui ao vivo, levando a palavra de Deus, amém? E que você já vai compartilhando essa live, vai compartilhando nas suas redes aí de amigos, para que a palavra do Senhor ela possa alcançar um número grandioso de vidas, amém? Então nós vamos orar. Pai, nós oramos nesse comecinho de noite, te agradecemos, ó Pai, pela sua infinita misericórdia, porque nós estamos vivos, ó Pai, nós estamos alegres, ó Pai, porque o sacrifício lá na cruz nos trouxe esperança, nos trouxe salvação, ó Pai. Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai. Gratos, ó Pai, pela Tua palavra. Gratos, ó Pai, porque nós fomos salvos através do sacrifício, através do Teu amor, ó Pai. Pai, nos mostra o Teu caminho, Pai. Mostra, ó Pai, para nós o caminho, ó Pai, que leva ao Senhor, ó Pai.
porque um dia, ó Pai, estaremos todos, ó Pai, na eternidade junto ao Senhor, ó Pai. Pai, abençoa, Pai, aqueles que estão assistindo neste momento, ó Pai. Abençoa, Pai, aqueles que vão assistir, ó Pai. Pai, que hoje haja libertação, ó Pai. Haja, ó Pai, uma reflexão sobre a Tua palavra, o consentimento, Senhor. Haja, ó Pai, uma mudança de vida, ó Pai, através, ó Pai, da Tua palavra, ó Pai, que é lâmpada para nossos pés, ó Pai, luz para o nosso caminho, Senhor. Que a palavra do Senhor, ó Pai, venha adentrar aos nossos corações, ó Pai, nesta noite, ó Pai. É que nós oramos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Não saia daí. Nós vamos agora às empresas que abençoam essa obra tão maravilhosa do Senhor. Amém? Olá pessoal, tudo bem? Sou Gisele, a da Azul Cargo Express de Assis. Estamos há 6 anos em Presidente Prudente e em Assis a gente está há 1 mês e meio. Trabalhamos com transporte aéreo. Se precisar dos nossos serviços, nós fazemos coleta e enviamos para mais de 3.500 municípios no Brasil. A nossa entrega é rápida, confiável e segura. Nós acompanhamos as entregas até o final, até o destinatário. Se precisar de coleta, de uma entrega rápida, com qualidade, entre em contato com a gente através do número do nosso WhatsApp, 18996824761. A gente agenda a coleta, né? E a gente também faz as cotações. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18, na rua José Teodoro, 137. Aguardamos vocês, venha conhecer nossa loja. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. And into the kitchen, I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna move till the afternoon. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna go, cause it feels like home. On the terrace and into the kitchen, I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. Glória a Deus. Está conosco também a Vistoria União. Você aí que está com o teu veículo, com a tua moto, com o teu carro, necessitando fazer uma vistoria, vá ali na Vistoria União. A Vistoria União, ela fica ali na JV da Cunha e Silva, 1825. Ela fica bem ali ao lado do Poupa Tempo. Então, se você está precisando de fazer uma vistoria com segurança e rapidez, vá ali na Vistoria União. Glórias a Deus. Nós agradecemos a Deus
pelos nossos patrocinadores, aqueles que abençoam essa obra maravilhosa. Amém? Amém, glória a Deus. Quero já cumprimentar a todos que nos acompanham, né? Um ótimo final de noite aí a todos. Que o Senhor venha falar poderosamente ao seu coração nessa live, em nome de Jesus. Eu quero pedir para você, se você puder, compartilhe com alguém essa live. Manda essa live aí para um amigo, para uma pessoa próxima que precisa ouvir uma palavra do Senhor. Hoje nós vamos compartilhar com todos uma palavra poderosa do Senhor, uma chave poderosa. Eu tenho certeza que essa chave vai dar um outro norte para a sua vida, para a sua família. Glória a Deus, em nome aleluia. de Jesus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer isso dentro dos nossos corações. É Quando verdade. nós entendemos aquilo que o Senhor quer falar conosco, a palavra do Senhor é poderosa para fazer essa mudança na nossa mente e a gente provar coisas novas para honra e para a glória do Senhor Jesus. Então, compartilhe essa live se você puder, né, com o maior número de pessoas. Nós iremos estar falando sobre o poder da língua, né? É muito importante falar sobre esse tema. O Senhor colocou esse tema fortemente nos nossos corações nessa semana, né? Para que a gente pudesse compartilhar essa palavra poderosa com cada um aí de vocês, com aqueles que vão nos acompanhar depois também, né? O Senhor vai falar ao seu coração. Queridos, a nossa língua, ela tem poder de proferir bênçãos e também maldição. Muitas vezes nós não nos atentamos para isso. Nós não nos atentamos para isso. Nós não atentamos àquilo que sai da nossa boca. E o Senhor fala várias vezes na sua palavra a respeito do poder das palavras, do poder da língua. Amém? Então é sobre isso que nós vamos estar falando com vocês aqui nessa live. E eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a sua vida, vai falar ao seu coração. Eu quero começar pelo livro de 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 10. Nós vamos falar sobre esse assunto, sobre a língua, né? Nós estamos aqui em mais um programa Glória a Deus. Resgatando a Família. E eu tenho certeza que essa chave poderosa que o Senhor nos entregou, vai nos entregar aqui nessa live, ela vai mudar o rumo da tua casa, da tua família. Às vezes nós queremos transformação dentro da nossa casa e nós pecamos continuamente contra a nossa casa através do quê? Através da nossa própria boca. Então, o Senhor quer entregar essa palavra para cada um de nós, para que a gente possa usar a boca a nosso favor, a favor da tua família, a favor dos teus filhos, né? A favor da tua saúde, da tua vida, em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 diz assim, ó: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Olha só, o primeiro versículo que eu já quero trazer aqui nessa programação. Quem quiser ter uma vida agradável, a palavra de Deus fala, quem quiser ter uma vida abençoada, ter dias felizes, ter dias abençoados, ter dias leves, o que a palavra de Deus nos ensina? Guarde a sua língua do mal. Olha só o poder que tem as nossas palavras, o poder que tem a nossa língua e os seus lábios da mentira, os seus lábios da falsidade. Queridos, o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Nós devemos guardar a nossa boca da mentira, a nossa boca da falsidade. Às vezes, quando fala assim, guardar os nossos lábios da mentira, você fala, contar uma coisa, uma mentirinha aqui, outra ali. Claro que isso também é errado,
mas coisas que não são verdadeiras, coisas que as mentiras que esse mundo enganoso nos fala. A nossa boca tem que estar guardada das mentiras de Satanás, as mentiras que Satanás tem contado a esse mundo, né? Nós sabemos que os nossos filhos são herança do Senhor, mas às vezes, por causa de uma circunstância negativa, nós amaldiçoamos os nossos filhos. Quando fala guarda a sua língua do mal, tá falando em questão de ensinamentos, né? Que você está falando aí. Ensinamentos errados. Quando você né? ensina errado, né? Isso é um mal. É um mal. Né? Tudo que é mentira, tudo que é enganoso, né? Isso é um mal. Esse é um mal. Nós devemos guardar a nossa língua das mentiras, da falsidade, dos enganos desse mundo. Porque às vezes quando a gente lê um texto desse, guarda a sua língua do mal, a gente acha que é só falar um palavrão, ou falar mal de alguma pessoa, ou falar alguma coisinha ali, outra aqui. Não, claro não é. que essas coisas também são erradas. Mas aqui a palavra ela é tão intencional que ela fala da questão da mentira mesmo do mundo, né? O mundo é a mentira que o mundo vive. Isso, a mentira que é espalhada pelo inimigo de Deus. As mentiras. Quantas mentiras o mundo tem se amparado? E quantos têm emprestado a sua boca para disseminar essas mentiras, para que elas se tornem cada vez mais poderosas, né? Então nós precisamos nos amparar na palavra. Por exemplo, uma vez eu tive uma experiência assim, por isso eu falo, a palavra de Deus é a verdade. E nós precisamos usar a boca, a nossa boca, para proferir bênçãos, para profetizar. Um dia aconteceu uma circunstância negativa dentro da minha casa com um dos meus filhos, uma situação chata. Aí eu entrei no quarto, dobrei os meus joelhos e falei: Senhor, por que isso? O Senhor falou assim: você vai acreditar nas circunstâncias ou você vai acreditar na minha palavra? Que é a verdade, né? Que é a verdade. Os seus filhos são minha herança. Acredita na minha palavra e não nas circunstâncias. Olha que interessante, né? Quantas vezes nós temos uma circunstância negativa e aquela circunstância negativa faz que a gente profira palavras de maldição contra o nosso casamento, contra nossos filhos, contra a nossa família, contra o nosso trabalho, não é verdade? Aquela circunstância negativa, ela se torna a verdade na sua vida. Se torna a verdade. E aí a gente começa a amaldiçoar, a gente começa a praguejar. Então, o Senhor fala, não, se você quiser ter uma vida abençoada, se você quiser desfrutar de dias felizes, guarda a sua língua do mal. Né? Nós vamos ver outros textos que vai aprofundar ainda mais nisso, nós vamos entender ainda melhor. E guarde seus lábios da falsidade. Não entre nas picuinhas desse mundo que fala tantas mentiras. Não empreste sua boca, mas empreste a sua boca a Deus para falar a verdade da palavra, né? Então esse sobre os filhos como herança é um exemplo de tantos outros que nós poderíamos dar aqui. Mas quantas vezes, por causa de umas circunstâncias, nós achamos que aquilo é a realidade. E não é a realidade. A nossa família já é abençoada pelo Senhor. Nós precisamos perseverar nessa verdade. Até que cada dia mais nós possamos provar as bênçãos de Deus dentro da nossa família, na vida dos nossos filhos, ver os frutos. Olha só o que diz lá também em Tiago. Tiago capítulo 3. Aqui tem um grande ensinamento sobre o poder da língua. Queridos, isso que nós estamos falando aqui não é brincadeira, é uma coisa séria. Isso aqui determina a nossa vida, para que a gente possa ter dias abençoados, para que você possa receber as bênçãos de Deus. Às vezes você fala assim, não sei por que as coisas não acontecem. Às vezes é uma mudança de postura em relação à nossa boca.
Tiago capítulo 3 diz assim, versículo 2: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, se alguém não tropeça no falar, Tal homem é perfeito. Tal homem é perfeito. Olha só. Meu Deus. Olha a importância daquilo que sai da tua boca e da minha boca. Então, o apóstolo Tiago, ele fala: todos nós tropeçamos de várias maneiras. Mas se um homem não tropeça nas palavras, se ele não é murmurador, se ele não amaldiçoa, se ele não fica emprestando a língua dele para falar o mal, tal homem é comparado com um homem perfeito. É claro que perfeito não somos, ninguém é, mas nós precisamos perseverar nesse caminho. Ele diz: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo, domínio próprio. É claro que às vezes fazer uma fofoca, maldizer alguém, falar mal de um vizinho, de um familiar, é algo carnal, é algo que procede do pecado da nossa carne. Mas nós precisamos ter domínio próprio e pedir a misericórdia de Deus para que cada vez mais nós tenhamos domínio na nossa boca. E aí lá no versículo 4 diz assim: tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante à língua, um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Olha só, ele está falando que assim como um navio é governado por um pequeno leme, esse pequeno leme, ele dá direção ao navio. Ele faz essa comparação com a nossa língua. Ele diz assim como o leme de um navio dá direção àquele navio, ele dá direção àquele navio. A língua. E aquele navio, ele diz assim: embora seja grande e atingido por ventos, ainda assim aquele pequeno leme direciona, dá direção, vai levando ele para um caminho. Assim também é a nossa língua. Assim também é aquilo que nós falamos. Ele tem o poder de dar direção para as coisas. Quer falar alguma coisa? Não, interessante que ele fala, né? Então, o leme, ele vai dar direção para o navio. Como a nossa língua, ela vai dar direção para o nosso corpo. Para a nossa vida. Para a nossa vida, né? Para o nosso corpo, que fala a vida. A vida. Mais interessante que ele fala que é dirigido por um leme muito pequeno, mas conforme a vontade do piloto. Do piloto. Então, depende de nós. Então, é o autocontrole, como você leu aqui. Então, o verdade. homem que domina, então... Eu tenho esse órgão pequeno que é a língua, mas quem domina sou eu. Nós precisamos então, aqui fala, ter esse domínio. Conforme a vontade do piloto. E assim também a nós língua conforme a nossa vontade. Tem que frear. Nós temos que ter esse autocontrole. A consciência que esse pequeno órgão do nosso corpo, ele é poderoso para direcionar vidas. Quantas vezes, né? Para direcionar vidas. Quantas vezes por causa do pecado, né, que é pecado como natureza, o homem ele tem essa tendência, né? A tendência que quando alguém está falando mal de alguém, a pessoa ela tem a tendência de afirmar junto, de ir ali, de falar junto. Você já percebeu que o homem ele tem essa tendência? Sim. Né? Então, esse autocontrole, ou quando você está, como diz o Salmo, né, na roda de escarnecedores, e ali tem piadas, tem coisas sujas, e você entra também. Né? O homem tem essa tendência. A murmuração. Murmuração. Também. Murmuração. É a murmuração.
de você não vai dar sempre certo. estar reclamando, de você estar sempre pessimista, achando que vai dar tudo errado e murmurando. E assim, se está chovendo, reclama da chuva, se está sol, reclama do sol, se está ventando, reclama do vento, né? Então, assim, sempre murmurando, sempre reclamando. Então, tudo isso procede da nossa língua. Então, é que nem você falou, o piloto somos nós que temos que ter essa consciência em Cristo, que Deus ele nos deu uma nova natureza e nós precisamos falar, Senhor, me ajuda a guardar a língua, porque se eu controlar minha língua, o apóstolo Tiago fala assim, ó, se um homem controla a sua língua, esse homem tá caminhando para a perfeição, né? Então, isso é grave, isso é sério. Então, quais são os pecados da língua? Murmuração, reclamação, amaldiçoar, xingar, né? Quantas vezes a gente faz isso dentro do lar, né? Sim, traz aquele clima pesado de murmuração. É tão ruim quando você está num lugar murmurando, né? E é tão gostoso também quando nós estamos com pessoas que são para cima, que te colocam para cima. Parece que as coisas mudam, parece que a atmosfera muda. A atmosfera muda. Então, ele diz assim como um leme tem condição de guiar um navio gigantesco, apesar dos ventos. Olha só, a nossa língua também tem esse poder. Não é porque você está passando por uma tempestade que você vai cair na murmuração, que você vai achar que aquela circunstância é aquilo, que você nunca mais vai sair daquilo. Não, nós podemos profetizar, nós podemos falar, não, os meus filhos são uma bênção, a minha casa é uma bênção, eu tenho saúde, eu vou sair dessa situação, né? Então, é o poder da língua. E lá no versículo 9, diz assim, Tiago capítulo 3, versículo 9, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Meu Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Então ele está falando assim, ele está falando com a igreja, ele está falando com os crentes, ele está falando assim, com a mesma boca que vocês falam glória a Deus, vocês amaldiçoam as pessoas, que é a imagem e semelhança de Deus, criação de Deus, feitos por Deus. Ele falou assim, meus irmãos, não pode ser assim. A nossa língua, ela tem poder para proferir bênçãos e maldição. Por que nós escolhemos muitas vezes proferir maldições e não bênção? E não bênção. Faça um teste. Como é difícil nós elogiarmos as pessoas, ainda que elas mereçam um elogio, mas quando elas fazem algo bom, muitas vezes nós nos calamos e não conseguimos elogiar. Quando elas fazem algo ruim, nós não esperamos nem um segundo para criticar. Então nós, seres humanos, pecadores, caídos, temos essa tendência à murmuração, temos essa tendência à crítica pesada. E pelo contrário, temos dificuldades de elogiar, de bendizer, né? E você vê, né, o poder da língua e o poder da palavra, né? A gente vê tantos casos, né, de pessoas já com uma idade avançada e assim, e existem nelas sequelas e traumas de palavras que ela ouviu lá na infância. Você não vai ser nada. Você não presta. Verdade. Isso é né? muito A gente sério, ouve gente. muitos casos disso. Então você vê o poder da palavra, o poder da língua. Da palavra. Né? Isso me traz, né, assim na lembrança, né, que me veio assim, né, algo assim, uma passagem bíblica, né, que parece que não é nada, né, mas quando Jacó ele pede para Labão que ele quer ir embora, só que Raquel rouba os deuses dele, do pai, e coloca debaixo do cavalo, né?
Sim. E Jacó fala, não, ninguém roubou, roubou Os o deuses. Deus. Mas aquele que roubou vai morrer. Olha o poder da palavra. A gente sabe que Raquel... Que ela morre logo ela após. morre. Olha só. Ela morre no parto. Ah, mas foi a palavra? Mas foi a sentença que Jacó Uma sentença. proferiu. Olha só, isso que é muito grave. Então a gente não pode fazer Às isso. vezes nós estamos, as nossas palavras, principalmente palavra de pai e mãe, Pai e mãe. Que é isso, autoridade. Ela tem selo. ela tem selo, ela é séria. Então a gente tem que tomar cuidado dentro das nossas famílias. Palavra de Abençoa pai e mãe tem os teus poder. filhos, Da mesma maneira que ela tem o poder, né? Quando Isaac também abençoou o Jacó no lugar de Esaú, não tinha mais palavra. como voltar. Ele A abençoou. bênção, abençoou, estava abençoado. Suado. Palavras proferidas, né? Então, a Bíblia leva muito sério a questão da palavra. A questão da palavra. Então, não podemos abandonar esse princípio. Às vezes nós estamos lutando por uma casa abençoada. abençoada. Mas às vezes a maldição está saindo da nossa própria boca. Ela começa por palavras. Por palavras. Né? Então, queridos, toma cuidado com a murmuração. Toma cuidado com as palavras que você lança contra os teus filhos. Toma cuidado com as palavras que você lança contra o teu casamento, contra o teu esposo, contra a tua esposa. Essas palavras, elas têm poder. Elas têm poder. Então, o Senhor, Ele não deixaria tantas coisas para nós a respeito da língua. Se vocês querem ter dias felizes, guarda a sua língua do mal. O que é o mal? É tudo isso que nós estamos falando. Murmuração, reclamação, palavras torpes. Você vê o que a murmuração fez com aquele povo no deserto. Né? A murmuração não deixou que eles entrassem na terra prometida. Somente aqueles que tinham palavras de ânimo, de esperança, fé, que era Josué e Caleb. Eles adentraram. Então, quantas vezes a gente está sendo impedido de entrar na vontade de Deus, nas bênçãos de Deus, no gozo de Deus, por causa da nossa murmuração, por causa da nossa incredulidade, porque nós não sabemos proferir palavras de esperança. Que o Senhor dê graça para nós, para que a gente possa ter palavras de esperança na nossa boca, palavras de bênção. E para concluir essa palavra, e para que a gente possa compreender um pouco melhor, vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos 5. Marcos, capítulo 5, versículo... Eu vou começar aqui no 27. É uma passagem muito conhecida que vai falar da mulher do fluxo de sangue logo após o milagre da filha de Jairo. Aqui tem algumas chaves para nós. Algumas chaves que... para que a gente possa entender o poder da palavra, o poder da murmuração e até mesmo o poder da fé. Amém? Porque a murmuração, ela é o contrário da fé. A reclamação é o contrário da fé. Quando nós temos fé que algo vai acontecer, que Deus vai fazer algo na nossa vida, são palavras de esperança. Não, o Senhor vai fazer, o Senhor vai realizar, vai dar certo. O meu marido vai mudar. Eu tenho esperança, eu tenho fé, ele vai mudar. O meu filho vai mudar, o Senhor vai fazer a obra. Eu já estou vendo ele mudar, né? Eu já estou vendo ele mudar. Então, é tudo um estado de espírito para que a gente atraia a mudança. A palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Não volta vazia. O Senhor quer nos ensinar aqui nesse programa, nessa noite, nesse início de noite, a colocar guardas na nossa boca para que a gente não profira palavras de maldição. Então, ele diz assim: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão, tocou no seu manto, porque pensava, se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder,
virou para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda pergunta: quem me tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa mulher sofria de fluxo de sangue há 12 anos. Médicos não conseguiram resolver o seu problema. Ela ouviu falar de Jesus. O coração dela se encheu de fé, porque o próprio Jesus diz: filha, a sua fé a curou. Mas olha só um detalhe que fala aqui. Ela fala: quando ela estava no meio da multidão, tocou em seu manto porque pensava. Tem outra tradução lá em Mateus que diz: porque dizia a si mesma. Tá vendo que a fé, queridos, ele traz uma esperança para dentro do nosso coração, no qual nós dizemos palavras positivas a nós mesmas. Essa mulher, antes de ser curada, antes de tocar em Jesus, a palavra de Deus fala, ela dizia a si mesmo: se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Então você vê que ela já estava num estado de um pensamento invadido pela fé. Ela falava para si mesma. O que nós temos falado a nós mesmos? O que nós temos pensado? Como está o nosso coração? Quando nós precisamos alcançar um milagre, o que passa dentro do nosso coração? Quais são os nossos pensamentos? Essa mulher dizia a si mesmo. Mas olha só, avançando mais nesse texto, vai falar sobre a história de Jairo. Essa história de Jairo, ela fala muito conosco. Ele vai falar que a filha desse homem, ela estava morta. E na verdade, nós não sabemos se ela estava exatamente morta quando Jairo sai à busca de Jesus, se ela estava prestes a morrer. Eu acredito que ela estava prestes a morrer, quase morrendo, quando Jairo, naquele desespero, sai em busca de Jesus. E ali, nesse meio tempo, tem essa mulher do fluxo de sangue, aí depois ela é curada, todo esse processo. E aí o Senhor Jesus, depois disso, segue para a casa de Jairo. Olha, quando eles seguem para a casa de Jairo, o que acontece? Vem ao encontro deles pessoas da casa de Jairo falando: não incomode mais o mestre, a menina morreu. A menina morreu. Veio a notícia negativa, veio a má notícia. E o Senhor Jesus fala: não tenha medo, somente creia. Queridos, nós precisamos aprender uma coisa: que entre o milagre, o nosso problema, até o nosso milagre acontecer, muitas vezes vai existir um processo. Mas nesse meio, nesse processo, nós precisamos crer, nós precisamos manter a nossa fé. Nós precisamos ter esse pensamento que essa mulher teve: não, vai acontecer, o Senhor disse. E mais do que isso, porque nós estamos falando de palavras, de ambiente. Nós vamos entender aqui que o Senhor Jesus, ele prepara o ambiente da casa para um milagre. Às vezes nós não recebemos o milagre que você tem buscado, porque o ambiente da sua casa é um ambiente de murmuração e de morte. O Senhor fala para Jairo: não temas, somente creia. E o versículo 37 fala assim: não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Olha só, nós sabemos que Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos de Jesus. Eram os discípulos que mais tinham visto o milagre, que mais tinham visto a intimidade ali perto de Jesus. Então, esses discípulos, Jesus leva com ele. Por quê? Porque nesse ambiente de palavras,
é importante nós termos também perto de nós pessoas positivas, pessoas que creem, pessoas que acreditam no milagre, pessoas que acreditam na transformação, pessoas de fé. Você vê, Jesus fez uma seleção para prosseguir para aquela casa. Ele levou somente 3 discípulos. Às vezes nós também, além da murmuração da nossa própria língua, nós estamos rodeados de murmuradores e de incrédulos. Isso também atrapalha o nosso dia a dia. Quantas vezes você estava num dia abençoado, aí você se deparou com uma pessoa, aquela pessoa parece que falou tanta coisa que estragou teu dia. O ambiente, O ambiente. Né? Porque você vê ele ali, né, de frente com Jesus, e Jesus curando aquela mulher, o ambiente ali traz esperança. Ele Estava fala, trazendo esperança, eu fé. vou conseguir. Aí em seguida vem um balde de água fria, fala, olha... Não, ela está morta. Está morta. Então assim, quantas vezes a gente ouve, olha, vocês crerem nesse negócio de igreja, crêem nesse negócio de palavra? Você crê que Jesus vai voltar? Faz mais de 2000 anos que nós ouvimos essa coisa. Então, assim, quantas vezes a gente ouve isso? Quantas vezes que vem algo para nos querer nos desanimar? Mas você vê que tudo é um ambiente, são pessoas aqui, ele vai falar de pessoas, então essas pessoas vieram até ali. E o que Jesus ele fala para Jairo? É uma coisa que sempre a gente vai atrapalhar a nossa fé. O que é? O medo. O medo. O medo ele impede. Então, o medo é a fé negativa. O que Jesus fala para ele? Não tenha medo, somente creia. Então o medo ele nos traz a incredulidade. Você fala, acho que não vai dar certo. Então, acho que não vai acontecer. Só retomando o nosso tema, nós estamos falando assim, eu quero ter dias felizes, dias de paz. Refreia a sua língua do mal. Saiba que a sua língua pode proferir tanto bênção quanto maldição. Não murmure. E também vigie o ambiente, os seus pensamentos. E também as suas companhias. Né? E as suas companhias. Olha quanta chave aqui. Os pensamentos da mulher do fluxo de sangue eram pensamentos de fé. Não, eu vou tocar e vai acontecer. O que nós temos aqui? Pensamentos. Isso é um ponto. Às vezes, nós só vemos bobagem na internet. O dia inteiro, né? Só lixo na televisão. Rede social, é novela, é Big Brother, é Fazenda, lixo. É má notícia. O que você vai ter na cabeça? Será que você vai ter pensamentos de fé? Não vai. Para receber uma cura, um milagre? Então, talvez você, como a gente vê nessa passagem, você está recebendo notícia de morte todos os dias, aquilo que você está vendo. Isso está trazendo uma morte espiritual. Aquilo que entra dentro da tua casa traz morte espiritual. Olha só, aquela mulher tinha pensamento positivo. Eu toco nele e vou ser curada. E assim foi. Jesus disse, a sua fé, isso é fé. O que permeia o teu pensamento. Então, nós não podemos deixar... É que nem fala, né? Você não pode impedir que um passarinho sente na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Né? Então, nós não podemos deixar o passarinho fazer um ninho. Veio aquele pensamento negativo, fala, não, Senhor, está amarrado em nome de Jesus, isso vai dar certo. Vai dar certo. E guarda a boca, e guarda as nossas línguas. É interessante o que você falou, porque a maioria dos pensamentos, das ideias, vem tudo daquilo que a gente vê durante o dia. Daquilo que a gente está assistindo, daquilo que a gente está lendo. Muito lixo. Aí você vai na igreja à noite, você não consegue conectar com Deus. Porque ali você vai ligar uma chave? Não. Não vai, porque a gente... Não é assim que funciona. Lá eu viro a chave, não tem como. E aí, voltando, Jesus também selecionou aqueles que iam entrar com ele no lugar do grande milagre, que era a ressurreição da filha de Jairo. Já na casa. Ele só levou 3, que eram os mais, eu creio, né? Que eram os mais de fé, os mais espirituais. Né? Ele já seleciona, então isso nos ensina. Nós podemos ser simpáticos e ter amizade com todo mundo.
Mas andar, nós precisamos andar com pessoas de fé, com pessoas visionárias, né? Compartilhar nossa vida com pessoas de fé, visionárias, porque senão essas pessoas vão nos levar para baixo. Elas te matam. Elas vão te matar, elas vão matar a tua fé. Então, gente, não é só querer ser... Nós precisamos pegar essas chaves, selecionar com quem nós andamos, selecionar o que passa na nossa mente. Nós estamos falando. E também vigiar a nossa boca. Né? Aí, olha só. 39. Que interessante, né? Que nós estávamos... Não, 38, né? Não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Aí o 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga... Olha só. Olha só que chave preciosa para nós aqui, ó. Jesus viu um alvoroço. Um alvoroço. Como que é o ambiente da nossa casa? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Como que é o ambiente da sua casa? O ambiente da sua casa é um ambiente de murmuração? É um ambiente de briga? É um ambiente de gritaria? É um ambiente de xingamento? Jesus chega na casa e está um alvoroço com gente chorando, lamentando em alta voz. Lamentando em alta voz. Olha, o ambiente. Queridos, Jesus estava adentrando aquela casa para realizar um grande milagre. A primeira coisa que Jesus faz é arrancar aqueles de dentro da casa que estava promovendo o alvoroço e a lamentação. Então, devemos tirar a murmuração de dentro de casa. Né? Às vezes nós queremos viver milagres, mas o Senhor está falando. Tira a murmuração. Tira a murmuração. Lamento. Tira o lamento. Tira o alvoroço. Tira a gritaria. Tira o xingamento. Tira as palavras de maldição. Tira os pensamentos contrários. Tenha uma atitude de fé. Glória a Deus. Né? Aleluia. Tenha uma atitude de fé. Aleluia. Então, Jesus ele chega naquela casa, tem um alvoroço, tem gente chorando, tem gente lamentando. Olha só a atitude de Jesus. Então entrou e lhe disse: Por quê? Por que todo esse alvoroço e lamento? Por que todo esse alvoroço e lamento? Interessante, né, a visão de Jesus, a visão espiritual, né? Em que nós temos colocado a nossa fé, né? Naquilo que nós estamos vendo e ouvindo ou aquilo que o Senhor está falando? Foi o que você falou. Quando você entra na presença de Deus para reclamar, para falar, olha, esses meus filhos... Mas aí o Senhor fala para você, mas o que eu já falei? Sobre eles. Eles são bênção, é herança, são meus... Isso vai acontecer, prossiga. Mas você olha com os olhos carnais. Aqui, aquele povo está olhando com os olhos carnais. Morreu. Não tem jeito. E Jesus, ele até ali, ele fala, mas por que tudo isso? Então, nós temos que entender qual a visão que nós temos tendo, a carnal ou a espiritual? Quem que você tem ouvido? Quem que nós estamos ouvindo? Que vozes que nós temos ouvindo e vendo? E olha só... E ele diz assim: a criança não está morta, mas dorme. Olha só a palavra profética. Glória a Deus. Ele já começa a profetizar. Queridos, a criança estava morta. Ela estava morta, essa é a verdade. Mas Jesus já entra tirando o alvoroço e profetizando. Ela não está morta, apenas dorme. E quantas áreas da nossa vida, dentro da nossa casa, você acha que já morreu, né? E precisa de palavras. Jesus está falando, o Senhor está falando, morreu. Profetiza. Ah, não, esse meu filho não tem mais jeito. Tem jeito. Esse meu casamento morreu. A minha família não restaura mais. Não. Restaura. O Senhor está falando, profetiza. Ela não está morta, apenas dorme. Então, o que o Senhor está falando? O meu filho é uma bênção. Vai ser um ministro do Senhor. Glória a Deus. Eu vou ver frutos ainda que inacreditáveis na vida desse mesmo que as pessoas estão falando, esse aí não tem jeito. Ainda que os seus olhos ainda não estejam vendo. Esse casamento teu marido não presta. Teu marido não vale nada, né? Não. Ele vai ser um servo do Senhor. É isso mesmo. Só que não é só falar
É Tem que crer, que crer. nem a mulher lá do fluxo daqui, ó, tava aqui, ó, na mente dela. Se eu tocar, não é você profetizar agora e murmurar daqui 2 minutos. Isso mesmo. Às vezes nós estamos lá no nosso quarto orando, não, meu marido vai mudar, é uma bênção, é um servo de Deus. Aí saiu do quarto, a primeira coisa que você viu, já murmura, já reclama e já amaldiçoa. Eu sempre dou esse exemplo. Você coloca na mão de Deus, né? E depois, dali meia hora, você tira, né? Tira. Às vezes não precisa nem meia hora, 2 minutos. Né? Então, aí ele diz assim, a criança não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir de Jesus. Meu Deus. Quantas vezes as pessoas riem da nossa fé, né? Mas todos começaram a rir. Ele, porém, ordenou que saíssem. Meu Deus. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse, Talita cumi, que significa menina, Glória eu ordeno a Deus. você, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou, começou a andar. Glória Nisso a deixou Deus. todos atônitos. Olha só, a primeira coisa que o Senhor faz é tirar todos os murmuradores Glória e a lamentadores Deus, dentro da aleluia. casa. Isso Impede o milagre, né? Isso impede o milagre. Impede o milagre. Quando você está querendo que uma área da sua vida ressuscite, o que o Senhor está falando, tira a murmuração e o lamento. Troque o lamento por um cântico novo. A palavra de Deus fala que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E como fazemos isso? Através de salmos, hinos, cantando, salmodiando. É o que a palavra fala lá em Efésios. Então, é isso que precisa estar nos nossos lábios. Salmos, hinos, palavras de bênção, a palavra de Deus. A esperança que nos vem através da palavra, as promessas de Deus. Então o Senhor está falando, para que eu possa fazer um grande milagre dentro da sua casa. Aleluia. É necessário arrancar a murmuração, arrancar o lamento, arrancar a mentira, arrancar a palavra de engano, arrancar as palavras torpes, arrancar os maus pensamentos que vêm de lugares aonde só despeja lixo sobre a nossa mente. A televisão, as redes sociais, tem coisas boas na televisão, tem coisas boas também na rede social, nós precisamos ser seletivos. Mas nós não podemos ficar colocando lixo para dentro da nossa mente e depois querer viver os milagres do Senhor. Porque aquela mulher foi curada através da fé. Jairo foi curado através da fé. A filha dele foi ressuscitada através da fé. Mas até que isso acontecesse, houve um processo. Houve um processo no qual o Senhor Jesus falou assim: não tem que ter murmuração, não tem que ter lamento. Ele profetizou a menina e dorme. E ele deu a mão àquela menina se levantou e viveu. E foi um grande milagre. Todos ficaram atônitos, a palavra de Deus fala, com o milagre que aconteceu. Olha só, o ambiente de fé. O ambiente de fé que precisa ser gerado nas nossas famílias. Que palavra, né? Ela tem muito ensinamento, e etapas, né? Etapas, não é de qualquer forma, não é num ambiente de incredulidade, não é um ambiente de murmuração, não é um ambiente de xingamentos, né? De maldição, né? O milagre não vem, ele não acontece. E o que me mostra também Jairo, né? Um chefe de sinagoga, mostra a humildade, né? Ele recorreu a Jesus. Quantas pessoas precisam recorrer a Jesus? Às vezes tem uma posição, né? Uma posição social bem estruturada, tem uma posição de cargo político ou de uma situação pública, mas essas pessoas precisam se render, porque só há luz e só há verdade em Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, retomando aquele primeiro texto que nós lemos, quem quiser amar a vida e ver dias felizes. Olha aí, ó. Olha só, qual é a receita? Guardar a sua língua do mal.
Usar a sua língua para proferir bênçãos, para ser amável, para salmodiar, para louvar Glória a Deus, para abençoar as pessoas, né? Vigiar os teus pensamentos também, para ver se eles são pensamentos de fé. Vigiar as suas companhias, que nem Jesus selecionou os 3 para ir lá operar aquele grande milagre. Selecione as suas companhias, veja quem são as pessoas que convivem com você, se elas estão te levando para perto de Deus ou se elas estão te levando para longe de Deus. E também tirar a murmuração e o lamento de dentro da sua casa. Dessa forma, nós teremos grandes milagres, nós viveremos grandes milagres dentro da nossa família, nós veremos filhos se converter a Cristo. Você vai ver casamento sendo restaurado. Você vai ver o ambiente. Isso aqui não vale só para a família, não. É para todos os ambientes. É que nós falamos mais sobre família aqui, mas você leva isso para o seu ambiente de trabalho. Leva isso para a sua igreja. Nós precisamos ser essas pessoas que proferem a bênção e não a maldição. Amém, queridos? Pega essa palavra do Senhor, esse princípio poderoso que o Senhor nos ensina na sua palavra, e a sua vida vai ser mudada, transformada, e para a glória de Deus você vai viver dias de paz, dias felizes e dias de alegria na presença do Senhor. Amém? E isso também, assim como o Ricardo falou, está no controle do piloto, né? Assim como aquele piloto controla o leme do navio, nós também precisamos controlar a nossa língua, a nossa boca, os nossos pensamentos, aquilo que os nossos olhos veem, as nossas companhias, a murmuração que sai da nossa boca. Tudo isso vai contribuir para que você tenha uma vida abençoada. A palavra do Senhor, ela fala assim, que a boca fala o que o coração está cheio. É isso que você está falando. Então, o que os teus olhos, o que você tem visto? Né? Então, nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos ter um devocional diário. Você precisa ter um devocional diário. Você precisa buscar a presença de Deus. A palavra de Deus fala que o véu se rasgou. O véu se rasgou. Então hoje você nós temos acesso ao Senhor. Você tem acesso ao Senhor. Então, para que o teu coração se enche da verdade, você precisa ler a palavra. Para que o teu coração ele te encha de esperança, você precisa ler a palavra. Então você precisa ter essa visão espiritual. Aquele povo dentro da casa tinha uma visão carnal. E ali o Jesus estava com uma visão espiritual. Mas como que você vai ter uma visão espiritual se você se enche de carnalidade na maioria do seu tempo? Então nós somos seres espirituais. Nós somos seres criados por Deus. E Ele soprou em nós o Espírito Santo. Ele soprou sobre nós o Espírito dele. E esse Espírito, ele se alimenta de coisas espirituais. Coisas boas, né? Coisas boas. Tudo que procede do bem, né? Amém? Nós já demos o nosso horário, nós queremos orar pela sua vida, pela sua família. Você que fez o seu pedido de oração, nós iremos orar juntamente com você aí. Glória a Deus. Oração. Nós iremos orar juntamente com você, concordando aí com o seu pedido, com a sua necessidade. Nesse momento nós queremos clamar pela sua vida, pela sua família. Pedir graça ao Senhor. Queridos, nós precisamos da graça de Deus para que o Senhor limpe os nossos lábios, para que o Senhor limpe o nosso coração, porque assim como o Ricardo falou, tudo vem do coração, é de dentro para fora. Que o Senhor limpe o nosso coração para que nós possamos cada vez mais bem dizer, amém? Você está aqui, é oração para Maria Koyama, é oração para as irmãs Sônia Regina e Joana, saúde, Cleusa, Inácio, amém. Oração, Rufina Cândida, Lu Santana, Cássia Cavalcante, Elza Bufarini, Marisa Roriz, oração para Dona Rosa, que começou quimioterapia. Amém. Para Fátima Mistro, para Rogério e Juliano Inácio, Benildo Ramos, Sueli Rodrigues, Aline Fernanda Zanetti, oração pela família. Carlos Augusto
Oriane. Amém. A Madalena Rodrigues, Neide Melo, oração para a família. Catarina Fernandes, oração para a família. Lisiane de Souza, oração para a família. Cristina Rocha, oração para a gestação. Gislaine Koyama, Maria Carvalho Belanda, família e gestação. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós Aleluia, colocamos Senhor. a vida de cada uma Sim, dessas meu Deus. pessoas na Sim, Tua meu Deus. presença. Sim, meu Pai. Senhor, eu quero unir Nós a te minha fé com a agradecemos, fé dessas Senhor. pessoas nesse Aleluia, momento, Pai. Senhor. Ó Deus, eles têm pedido toda sorte Senhor, de em coisas que eles têm nome de necessidade, Jesus. Pai. Gestação, Oh, aleluia. saúde, Pai. Pai, a Senhor, quimioterapia. Senhor, esteja, Ó Pai, Deus, aliviando, Pai, os processos. oração também pela família. Aleluia, Tantas pessoas Senhor. têm pedido oração Oh, pela sua Senhor, família. guarda as famílias, Senhor. Deus, nós Restaura oramos. as famílias, Senhor. Oramos por Resgata as restauração. famílias, Senhor. Oramos Oh, pelo Senhor, milagre, em nome Pai. de Jesus. Pelo milagre Nós do cremos no Senhor, milagre, Pai. Senhor. Em nome de Jesus. Tira toda a murmuração, Senhor. pode orar. Tira toda a murmuração desse lar, ó Pai. Tira, Pai, toda a incredulidade desse lar, ó Pai. Amém, Traz Jesus. restauração através da Tua palavra, Senhor. Através, ó Pai, da busca pela Tua face, Senhor. Reina nesses lares, ó Pai. Amém. Traz a cura de enfermidades, ó Pai. Traz, ó Pai, restauração, ó Pai, do matrimônio, Senhor. Amém, Pai, Jesus. aquilo, ó Pai, a Tua palavra diz aquele que o Senhor uniu, ó Amém, Pai. Pai. O homem não pode desunir, Oh, ó Pai. Deus. O casamento é para a eternidade, Senhor. Restaura esse clamamos, casamento, Pai. ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que a Tua palavra, Pai, seja lâmpada para os clamamos, pés, ó Pai. Jesus. Para todas essas pessoas, para esses casais, Senhor. Nós Em clamamos nome de para o Senhor, ó Jesus. Pai. Reina sobre esses lares, Amém, Senhor. meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, clamamos também pela essa palavra que o Senhor nos entregou, para que o Senhor Aleluia. limpe os nossos lábios, para que o Senhor limpe a nossa boca, o nosso coração, para que a nossa boca profira palavras de bênção e não de maldição, Senhor, em nome de Aleluia. Jesus. Ó Deus, que nós venhamos tirar a Glórias a murmuração, Deus, Senhor, o Pai. lamento Sim, Pai. do Sim, nosso Deus. coração e da nossa Aleluia, boca, Senhor. em nome de Em nome de Jesus. Jesus, aleluia. Amém. Aleluia, Senhor. Glórias Queridos, a Deus. nós já estamos finalizando, a minha garganta até secou aqui. Estamos finalizando, quero só deixar um recado nesse sábado. Nós estaremos na IPR, Igreja Presbiteriana Renovada do Jardim Três Américas. Pastor Leandro e a pastora Rose, nós estaremos dando uma palestra para casais lá. Glórias a Deus, 7h30. É 7h30 da noite. Se você quiser ouvir uma palestra abençoada para casais, o Senhor já entregou uma palavra Glória a poderosa Deus. para aquela igreja. Nós queremos compartilhar uma palavra poderosa para a igreja, para os casais. Você é convidado para estar lá na IPR Jardim Três Américas no sábado às 7h30 da noite, né, para ouvir essa palavra abençoada. Queremos também pedir para você nos seguir no Instagram, Resgatando a Família BR. Coloca lá, Resgatando a Família BR. Nos siga no Instagram, porque sempre nós colocamos palavras abençoadas ali no nosso Instagram, direcionada à família. Amém? Se você puder nos seguir também ali no Instagram. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanham, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Fica com essa palavra ao seu coração, receba o seu milagre em nome do Senhor Jesus, e se o Senhor permitir, estaremos na quarta que vem aqui novamente. Glórias a Deus, fique com Deus e até semana que vem.